Semana tá pesada, o ano tá difícil. Aliás, eu tenho escutado tanta gente falar, não é o ano que tá puxado, é a energia que tá carregada, enfim, as teorias são muitas, mas o fato é que a gente, nos últimos dias, nos últimos meses, tem que elaborar o luto, porque as notícias são muito pesadas, notícias fatais, e é sobre isso que a gente vai conversar com a doutora Marilene Ked. Tudo bem? Tudo bem, Regina. Prazer em te receber. Lamento só para falar desse assunto triste, mas a gente está se sentindo cara a cara com o luto e com a morte, não é? Exatamente. Muita tristeza, muito sofrimento. O luto realmente ele faz com que a pessoa reflita na finitude da vida. E como se deve conduzir essa vida, exatamente como você falou no início do programa. Olha, uma mensagem perfeita. Na abertura do programa, Isso, né? Perfeita. Bom, pelo que a gente já conversou, são várias as fases. Isso. Tá. São várias as fases do luto. Mas o que é o luto especificamente? Tá. O luto, ele é o processo de elaboração da perda. Ele é muito importante, Regina, quando acontece a perda, porque ele vai ajudar a pessoa a se reorganizar emocionalmente, psicologicamente, para conduzir a sua vida, aprender a viver sem. Tá? Então, o processo do luto, ele é fundamental e ele tem as fases que são cumpridas, não de forma linear, tá? Não é de forma linear. Pode acontecer todas as fases na sequência certinha, mas algumas vezes ela não é linear, tá? Então não é um processo lógico igual para todo mundo? Não. Tá. Pra gente exemplificar melhor, eu vou pedir pro Tutu entrar. Entre, Tutu, fazendo o favor. Aí. Essas caixas representam, vou pedir para você vir um pouquinho para cá, essas caixas como se fossem as fases do luto, que a doutora Marilene vai explicando para a gente um a um. Tá. Podemos começar com a primeira fase, que é a... Posso virar? Pode pegar. Negação. Como que é a fase da negação? A fase da negação, ela é imediata. A pessoa, ela nega, ela rejeita aquela realidade que é extremamente pesada para ela. É inadmissível para ela, principalmente em casos de mortes trágicas, onde não se houve oportunidade de se despedir, né? De falar tudo que a gente quer. De falar o que queria. Então, a negação é a primeira. A pessoa nega aquela realidade, é uma defesa dela, psíquica dela, para ela aguentar aquele baque do impacto, do momento, da notícia. Tá. Passada essa primeira fase, que é a fase da negação, vem a segunda fase, que é a fase da raiva. Não podendo mais manter a negação, ela entra o quê? Num processo de revolta. De raiva, de muitos questionamentos. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que comigo? É muito frequente essa pergunta. Então, a raiva se instala, a revolta se instala, os questionamentos se instalam, que aos poucos vão diluindo. Tá. E não dá para saber quanto tempo dura cada fase? Não, cada um é cada um, tá? E reage de acordo com a sua estrutura psicológica, com a sua estrutura emocional. Perfeito. Como ele aguenta aquilo, tá? Tá aguentando? Falar em aguentar, pesadinho, tá começando pra ser sincero, Passada a fase da raiva, vem a terceira fase, que é a fase da negociação. Como assim negociação, doutora? O que acontece, Regina? A partir do momento que a pessoa já se revoltou, já se questionou, mas ela não está mais podendo segurar aquela informação, então ela começa a fazer uma negociação, uma barganha com ela mesma. Mas, meu Deus, então de que forma, como que pode ser? Por exemplo, ela recebe uma notícia que ela está muito doente, então ela tenta barganhar, negociar com o médico dela. Mas se eu mudar muito tudo isso, a forma como é o meu estilo de vida, quem sabe eu melhoro. E a mesma coisa é no luto, né? Ela começa a conversar com Deus, mas como? E começa a entrar em acordo e varia muito de pessoa para pessoa, tá? Tá. Passada a fase da negociação, tá dando para você segurar, Totô? Não, agora tá tranquilo. Então tá bom. A próxima fase é a fase da depressão. Eu vou pegar as duas últimas fases, que é a fase da depressão e a fase da
finalmente a aceitação. As duas fases vêm juntas? Não exatamente, tá? O que acontece então? A fase da depressão é onde a tristeza está totalmente instalada. Ela já entrou em contato com toda a dor dela, com toda a situação, e ela se deprime com isso. É uma tristeza muito grande. Natural, né, exatamente, muito natural. A morte, até esperado isso. Exatamente, Regina. A morte é um sofrimento muito grande. É um dos maiores sofrimentos que tem para o outro aguentar, né? Então, a depressão ela vai acontecer, às vezes em maior grau, tá? E passada essa depressão, essa tristeza profunda, ela começa a dar abertura para a compreensão da situação, a superação e a aceitação. Aos poucos, mas ela ainda está lidando com uma dor insuportável, uma dor difícil, com muito sofrimento, mas já com uma abertura para a compreensão, para a aceitação e superação da situação. Doutora Marlene, as fases se misturam? Olha, elas não são lineares. Pode acontecer sim, tá? De alguma coisa ir na frente da outra ou se juntarem, pode acontecer. Porque, para quem já perdeu uma pessoa querida, eu já perdi algumas, tem dias que o pensamento que vem assim, eu estava tão bem, mas hoje eu fraquejei, exatamente. Eu dei uma recaída. O que acontece, Regina? Os piores meses de mais sofrimento, de maior sofrimento, são os primeiros meses. E o primeiro ano é o mais difícil. Boa. Tá? Ele é muito mais difícil o primeiro ano. Às vezes a gente chora um ano. Exatamente. Então, por quê? Porque são datas que vão marcar, que a pessoa estava junto. Então, o primeiro ano, ele é o mais difícil. E o sofrimento maior é realmente nos primeiros meses, diante da situação. Daí, a primeira vez que eu perdi alguém que eu amava muito, eu entendi por que os antigos guardavam o luto de um ano, né? Que era usar preto e tal. Faz sentido, Faz né, doutora sentido, Marlene? lógico, é um respeito, é uma dor muito grande. E é uma maneira de você sinalizar para todo mundo que você está no momento fragilizado, de sofrimento. Exatamente. Né? Então, por favor, que respeite aquele momento. Exato. Né? Que não pressione aquela pessoa que está no luto a passar rapidinho por essas fases. Porque isso não vai de encontro à realidade interna dela. É sobre-humano, né? Exatamente. Deixe viver o luto, processar esse luto, para que ela se reorganize e volte à sua vida, apesar de... Falando sobre isso, sobre o respeito e tal, algumas coisas nunca, segundo os psicólogos e tal, nunca devem ser ditas por quem está neste período do luto. A gente vai conversar sobre esses comentários, essas frases daqui a pouquinho. Tá bom. Peço que você me espere. Vamos falar com o Rogério, porque... Por quê? Viajar é um ótimo investimento em si mesmo, não? Muito bem. Não é? Aliás, quem viaja... É mais feliz. É mais feliz, mais culto. É. Conhece novas pessoas, Faz novas culturas. amizades. Muito bem. Então eu estou trazendo 2 pacotes agora. Esse aqui é América do Sul, porque é perto, é rápido, é fácil. Para quem quer viajar, pacote para o Peru, Cusco com Machu Picchu. Quem vai, fala que muda a vida depois dessa mesmo? viagem. Você já foi pra lá? Ainda não. Eu também não. Fala que é uma experiência Diz que espiritual. É verdade, porque o lugar, olha esse lugar, o lugar é maravilhoso, tem toda essa questão, né, enfim. Passagem ida e volta, você vai ficar 3 noites hospedados em Cusco, aí tem o passeio em Cusco, tem o dia todo de excursão a Machu Picchu, já com a entrada. Que maravilha. Tem aquele trem, o trem Voyager, o ticket já do trem, que vai de Machu Picchu ida e volta. Os traslados de chegada e saída, aeroporto, hotel, aeroporto, café da manhã e franquia de bagagem de um volume de 23 quilos por pessoa. Tá. Que dá para comprar bastante coisinha lá. Opa! Assistência completa RGP, inclusive aquela assistência no aeroporto de Guarulhos, por 10 parcelas de 299 as taxinhas. Não tem preço menor, não vai achar em lugar nenhum. Fala se não é barato. É barato. Demais, né? É. Agora, esse outro pacote também está sendo o maior sucesso, que é Portugal e Espanha. Porque vale a pena. Europa, todo mundo sonha, eu gostaria de ir para a Europa, queria tanto conhecer Portugal, né? Porque tem toda essa coisa dos nossos conterrâneos. Então você vai para Portugal, passagem ida e volta. Aí você vai ficar 3 noites hospedados em Lisboa, depois 3 noites na cidade do Porto, depois 3 noites em Madrid. Madrid é maravilhoso, é lindo, vale a pena mesmo. E aí mais 3 noites em Barcelona para fechar. Nossa, Madrid e Barcelona. Chique, né? Chique.
City Tour em Lisboa, passeio em Belém, passeio em Madrid, passeio em Barcelona, transporte entre as cidades e franquia de bagagem de 2 volumes de 23 quilos por pessoa e assistência completa da EGP, 10 parcelinhas de R$ 399 e as taxas. Não Portugal e Espanha. Não dá para perder. Tem outros destinos? Tem. Nacionais, qualquer lugar que você quiser. Liga na EGP, que se não for esses destinos, você pode escolher outro destino. O importante é você ligar, saber que lá tem negócio bom, tem facilidade, você viu que é tudo parceladinho? Tem a viagem que você quer. Toda a assistência com esse preço maravilhoso, porque o Mohamed consegue fazer lá as negociações e aí o precinho fica bom. 5096-0008 é o telefone da EGP, 5096-0008. O endereço da agência, Rua Dr. Jesuíno Maciel 158, no Campo Belo. O site é egpviagens.com.br, mas liga, porque o Rogério sempre fala, as negociações vão se esgotando e aí depende de novas datas e tal. Verdade. 5096-0008. Porque viajar é viver com a EGP, quem viaja é mais feliz. É mais feliz. Teve gente que falou assim, mas todo dia você anuncia, você fala, são as últimas vagas e não acaba nunca. Acaba. Isso. É porque são datas diferentes. Então é legal você ligar, por quê? Porque às vezes é a data que você pode viajar, é a data que fica fácil para você, você consegue comprar com preço bacana. Então aproveita, 5096-0008. Falamos? Falamos? Obrigada, meu Até querido. Voltando ao processo do luto, o que não se deve dizer para uma pessoa que está vivendo esse momento tão difícil com a doutora Marilene Ked? Que não é aconselhável dizer, bola para frente. É muito difícil, né, Regina? Você dizer para uma pessoa que está num processo de luto, bola para frente, é muito complicado. Não faça isso. Não podemos pressionar ninguém num processo de luto a avançar etapas. É preciso respeitar o momento de sofrimento dele e ampará-lo, acolhê-lo, ouvi-lo, estender sua mão amiga, mas nunca dizer bola para frente. Às vezes é um comentário que quem faz não faz com má intenção, mas para quem ouve cai muito atravessado, né? Exatamente. Nesse momento, o que a pessoa quer ouvir é muito diferente disso, né? Eu entendo, eu posso avaliar, né? Eu posso imaginar a sua dor, eu estou aqui, estamos juntos, mas não bola para frente que a vida continua. Nunca diga isso. Quando eu já ouvi gente falando isso, a intenção é essa, é falar, olha, ânimo, a vida continua, você vai superar. Então é melhor falar desta outra maneira do que bola para frente. Exatamente. Tem pessoas, Regina, que falam, ainda tá assim? Poxa vida, cada um é cada um e sabe da sua dor. Então, assim como você quer que a sua dor seja respeitada, respeite a do próximo, principalmente no momento de luto. Principalmente. Perfeito. Outra, eu sei o que você está sentindo. Não é legal falar isso? Olha, é melhor dizer, eu imagino, eu avalio, eu posso te entender, né? Você nunca se coloca nessa mesma situação, que a dor, no momento, a dor é a dele. É a dele. Então, é melhor você dizer, eu imagino, eu avalio, né? Eu entendo. Fica melhor dizer assim. E se eu disser, eu já passei por isso, eu sei como é difícil. É aconselhável ou não? Melhor não falar? Pode dizer, mas com todo cuidado, né? Porque a pessoa, ela tá com a dor dela exposta. E é muita ela quer dor. falar da dor dela. Tem pessoas que não deixam o outro expressar a sua dor. Porque, Regina, assim como tem pessoas que se isolam no luto, não querem conversa, tem aquelas que agem de maneira diferente. Buscam o outro para aliviar a sua angústia, para verbalizar, precisam falar. Tá? Então é preciso, nesse momento, ouvir o outro. Por mais que você tenha passado pela mesma situação e você quer dizer isso, mas imediatamente deixe o outro falar. Então, interessante. Então, assim, cada um tem um comportamento. Algumas pessoas querem a companhia, outras querem se isolar. Isso. É preciso respeitar. Exatamente. Tá. Você só precisa avaliar aquela que está se isolando para aquilo não fique, né, muito patológico, muito complexo. Tá. Porque aí existe a necessidade do médico, né? Tá. Outra coisa que não se deve falar, o meu caso foi pior que o seu. E acredite se quiser, Regina, é muito comum. Tem pessoas que falam ali, mas olha, eu passei muito pior que você e eu sobrevivi. Não faça isso.
tá? Então, se a sua experiência foi pior, é a sua experiência e você sabe o quanto sofreu e o que você passou para se reerguer. Então, entenda do outro e não verbalize isso. Tá. Acho que a gente tem outras expressões que são comuns. Vai passar. Olha, com certeza vai passar, mas não diga isso, tá? Porque ela está em processo de luto, principalmente no início. Tem pessoas que já vão no enterro e já falam, calma que isso vai passar, não faça isso. Pedir calma também é... Exatamente. Na hora da dor a gente está desesperada, a gente não tem calma. O desespero está tomando conta da pessoa. Não diga vai passar, diga estamos juntos, estou com você, eu te ajudo nesse momento. É isso que tem que dizer, jamais que vai passar. Isso não se fala. Uhum. Outra, você precisa tomar um calmante. Vai te ajudar. Olha, quando a pessoa toma calmante, principalmente sem uma orientação médica, ela está mascarando o processo de luto, tá? Então tem casos sim de pessoas chegarem não reagirem adequadamente ou reagir da forma dela porque estão extremamente medicadas. Não pode, você não pode indicar calmante. Quem indica calmante é o médico. Se a intensidade da dor estiver muito grande, prejudicando a vida daquele que está em luto, você deve sim acompanhá-lo no médico, o médico da família, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, mas jamais indicar uma medicação, mesmo porque mascara o processo de luto. Agora, doutora Marilene, a gente falou o que eu não devo falar para uma pessoa que está em luto. Supondo que quem está em luto sou eu. O que eu posso fazer para acolher a minha dor de uma maneira saudável? Regina, eu posso avaliar a sua dor. Estamos juntas nesse momento, estou à disposição, eu vou te ajudar no que você precisar, me liga, vamos conversar, eu estou aqui, eu venho até você. E aí eu coloco tudo isso em prática, eu estando em luta, eu conto com essa pessoa mesmo. Exatamente, é esse conforto que o enlutado precisa receber. E se eu tô em luto, perdão, se eu tenho vontade de chorar, choro. Deixa chorar. Tem pessoas que choram, tem pessoas que não choram, mas sofrem igualmente, mas não sabem expressar dessa forma. Então se coloque à disposição, se coloque do lado. É isso que o enlutado precisa nesse momento de desespero, de dor, de não saber o que ele vai fazer. Dor, porque ele não sabe, ele se perde no meio da dor dele. Doutora Marilene Ked é psicóloga, o site da doutora Marilene é marileneked.com.br. Ked é K-E-H-D-I. K-E-H-D-I. marileneked, tudo junto.com.br. O Instagram da doutora Marilene é @marileneked, tudo junto. Difícil momento, mas é uma alegria recebê-la. Sempre, viu? Muito obrigada. Até mais, querida. Tudo de bom, para você também. Sempre maravilhosa, preciso dizer. Obrigada. Você também. Obrigada.